Para que vocês compreendam, existe o apócrifo de Bartolomeu, porque eu já vi gente falar assim, isso é uma visão de agora, porque os israelitas eles sempre creram no milênio terreno e tal, por isso que eles não aceitaram a Cristo, porque quando Cristo chegou aqui, eles não viram Jesus acabando com tudo naquele momento, porque ele veio com uma mensagem de misericórdia, de amor, para aqueles que ainda tinham salvação. Mas eles não aceitaram a Cristo, porque eles esperavam Jerusalém terrena, reino físico, Jesus defendendo um povo e não a humanidade, e um rei que viesse, sabe, fazer esse tipo de ter esse tipo de postura. Por isso que eles não aceitaram. Se você que está esperando isso, você está pensando como um judeu que não aceitou a Cristo, com essa visão errada deles, misturando com o que aqueles que aceitam a Cristo de hoje. Tá? O crente, que é um milenista, ele é simplesmente alguém que aceitou a Cristo com a visão misturada do hebreu equivocado, daquele que não aceitou a Cristo. Por isso que ele falou assim, perguntam para Jesus, quando será o reino? Né? E ele fala, o reino não é aqui, né? O reino está dentro de vós. Por quê? Porque nós um dia vamos ressuscitar e nós seremos levados para aquilo que a essência do mundo espiritual, por isso que carne e sangue não herdam o reino de Deus, está dentro de nós quando nós ressuscitarmos. Nós vamos quebrar essa casca, esse corpo, e vamos ressuscitar. Festa dos tabernáculos, corpos de glória. Coloquem muito isso na sua mente para que vocês compreendam e não sejam enganados pela posição, assim, que eles chamam de milenismo, tá? Onde, como eu disse, Satanás ele vai poder prometer. O anticristo, quando ele estiver na terra, ele vai falar assim, ele vai se sentar naquela Jerusalém e vai prometer algo para as pessoas. Por quê? Porque isso ele consegue. Corpos de ressurreição em Nova Jerusalém, nunca ele vai conseguir fazer. E é dito, fechou e pôs selo. Então, o apócrifo de Bartolomeu, ele diz claramente que Satanás ele foi aprisionado na vitória de Cristo, onde ele desce ao Sheol e ele toma as chaves da vida e da morte de Satanás. E ele é aprisionado naquele momento. Ou seja, os caras tinham noção do atemporal. Isso não é uma invenção de agora, o milenismo, né? Ou essa parte dessa visão do amilenismo, ela está correta. Tá? E aí é dito sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos, esse dia divino, esse tempo, essa dispensação que Deus colocou para Satanás. Tá? E ele vai ser solto o quê? No fim dos tempos, que é o Armagedon, gente? O Armagedon é a reunião das nações para batalhar contra Cristo. Faria sentido que aí Satanás estivesse soltinho agora, aí ele é preso, depois tem um reino físico onde Deus obrigaria pessoas a servi-lo, sendo que todo mundo já ressuscitou, porque há uma pergunta, prestem bem atenção, uma pergunta que o milenista não consegue responder. Alguns não aceitariam a marca da besta, e aí na volta de Cristo ele ressuscitaria uma parte da população, uma parte, hein? Não é toda, uma parte só, e a outra ficaria tipo isenta, eu chamo de isentões, né? Ficaria isenta, e outra parte seria morta, que aceitou a marca da besta. Aí esses entram no reino de Cristo, estão entrando com carne e sangue, hein? Entram no reino de Cristo. E aí eu falo assim, então a morte ainda não está amarrada ali. Ele, não está amarrada, né? Fica bem claro. Ok. Então se o fulano, ele entrou no reino de Cristo, com carne e sangue, estava na ponte, caiu da ponte, morreu, o que acontece com esse cara? Aí ele ficou pensando, não sabia dizer por quê. A primeira ressurreição já aconteceu, a segunda ressurreição é dos injustos. Se ele é justo, ele vai ser contado, vai para o céu ali, vai ter corpo de glória. Por que não foi antes? A volta de Cristo não foi suficiente para esse cara ser julgado de entrar ali com corpo de glória? Está entrando agora com carne e sangue no reino? Não tem como responder isso aqui, a não ser que você compreenda o atemporal e que o reino de Cristo ele é diferente daquilo que o sistema religioso apregou. E aí diz, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esse pouco tempo é justamente o momento em que o abismo, as dimensões que eu já li nas outras lives para vocês, nos capítulos anteriores, que em dado momento diz que o abismo ele é aberto e os demônios serão soltos, Satanás também será solto nesse momento. Nesse momento, agora, Satanás não está solto. E alguns vão me dizer assim, mas Samuel, eu vejo morte, vejo isso, aquilo. A Bíblia está falando que Deus aprisionou demônios ou Satanás? Satanás. Por quê? Porque Satanás ele tem um grande poder e um grande tipo de influência muito maior quando ele estava solto. E ele não está, nesse momento, ainda solto. Quando ele for solto, aí a galera vai compreender. Aliás, isso é tão compreendido até pelo cinema.
O que eu vejo de trailers e coisas que falam dessa entidade que vai ser solta, e vai ser solta, e etc, e etc, e a galera não captou. Ou seja, os filhos do maligno, ou o pessoal do sistema, que trabalha para o sistema, compreendem indiretamente, ou muitos, eu creio que diretamente, muito mais que a maioria de todos os cristãos hoje. Eles sabem que Satanás está preso e que ele vai ser solto em dado momento, mas para juntar as nações para a batalha, para a última batalha. Simples assim. Não faria sentido Deus prende e solta e fica nesse negócio, vou soltar um pouquinho em pleno milênio de Cristo, fazendo bagunça no milênio de Cristo. Outra coisa, fala que ele engana como a areia do mar, tá? Mais à frente, depois do capítulo 20, fala que ele engana como a areia do mar, um monte ali para a batalha. Olha só, o pessoal ficou no reino de Cristo, Satanás estava preso. Qual o sentido de que essas pessoas observassem e falassem assim, agora o Satanás está solto, eu vou segui-lo como a areia do mar, a galera vai ali em debanda a seguir a Satanás para uma batalha contra Cristo, sendo que ele estava preso. Ele é um coitado, ele é um nada, né? Um coitado não, né? Mas assim, em termos de, né? Não porque ele é justo, né? Mas ele é um nada perto do Messias. E aí ele vai ser solto e a galera ainda vai se debandar, vendo que Cristo ficou ali, então, num reino físico, obrigando os caras a servi-lo, vai ficar ali e vão debandar para ele. Ali, quando fala no final do capítulo 20, está apenas mencionando novamente aquilo que no capítulo 19, 18, etc. e tal, já foram mencionados, de que é a reunião das nações. É aquilo que eu comentei com vocês, que é recontar a história, só que agora com mais detalhes. Se eu estivesse contando uma história lá, como eu falei, da Branca de Neve e 7 Anões, falasse sobre a Rainha Má. Aí só no final eu vou falar novamente sobre a Rainha Má, não é porque é cronológico, mas agora eu vou dar detalhes do que acontece com ela. Então a escritura aqui, nesse momento, ela está focando, já focou na figura da mãe das abominações, da Lilith, da consorte de Satanás. Está morta. Só que agora Deus vai mostrar qual é a figura principal, o figurão do mal, mostrar qual é o destino dele. Por isso que fala sobre a besta e o falso profeta, que já estão lá, porque eles já foram derrotados. Só que agora a escritura vai dar ênfase do que ocorre com Satanás e qual é a última atitude dele. Então Deus ele vai soltá-lo, ele vai permitir que ele seja liberado para juntar todas as últimas nações para a última batalha. Porque lembra que eu comentei que o Armagedon ele é a junção de todos os tempos. Todos os seres que ressuscitarão com Jesus e de todas as eras estarão ali junto em um exército completo. É a continuação da batalha dos anjos. E Satanás e todos os seres malignos, demônios, e todos da segunda ressurreição, que são os maus, e aqueles que o seguir, que estiverem vivos, vão segui-lo, se ajuntarão para a batalha final de todos os tempos. E só isso. Acabou ali. É a batalha final. É o vale do encontro. Tá? Depois eu vou fazer a leitura de Ezequiel, para que vocês compreendam, mesmo que foram usadas alusões, algumas coisas para a época, tá? Você percebe que Ezequiel 38 e 39, que fala sobre Gog e Magog, é a mesma batalha do Armagedon. Tá? Olho naquela passagem que eu comentei sobre capítulo 19, onde fala das aves, é a mesma coisa de Gog e Magog. Né? Só que no milenismo, na questão de milênio literal, os caras inventaram e disseram que são duas guerras. E fica aquela confusão, sabe? Eu já vi até milenistas mudarem de posição em parte, porque eles falam, Gog e Magog tem a ver com o anticristo. Não é, porque aí fica aquela confusão, eles não sabem, as peças não fecham para eles, porque eles não compreenderam que é a mesma batalha. Por isso que João faz ênfase de mencionar Gog e Magog, que não seria outra batalha, mas a mesma batalha, para que a pessoa lembre. É Gog e Magog, né? Igual já está nas profecias. O Armagedon e Gog e Magog é na mesma região, é o mesmo fim, é o ajuntamento de nações, eles contra eles mesmos. Tá? E o fogo sendo derramado sobre eles, tudo igualzinho, só que o pessoal não percebeu e não captou. Né? Então, para entendermos toda essa questão, foi escrito principalmente para os cristãos para o primeiro século, tá? Significava o quê? Que as coisas não eram como pareciam ser em relação a deles estarem derrotados. Mas João estava já dando, desde aquela época, uma mensagem de esperança. Olha, existem aqueles que são primícias e que já estão com Jesus, já se levantaram com ele. E Satanás, ele está amarrado, tá? Ele está amarrado. É o valente amarrado. Por isso que está em Apocalipse 20, do verso 1 a 3, a gente precisa voltar ao início do ministério de Jesus para entender que os fariseus acusavam de Jesus, por exemplo, de expulsar demônios com o poder do próprio Satanás. Mas Jesus ele respondeu bem claro. Como pode alguém entrar na casa do valente
e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Ou seja, quando Jesus ele desce ao Sheol, gente, e toma as chaves da vida e da morte, como está em Pedro, em Judas, a gente consegue ter essa noção que Jesus ele fez isso, e em livros apócrifos, né? Talvez tem pessoas que ainda negam isso, mas ele desceu lá e ele proclamou, tá, aos espíritos em prisão. Tem alguns até que falam que ele apregou. Não, o termo lá é proclamar, de vitória. Jesus não ia deixar a pessoa sofrendo num lugar, depois ele vai lá, vim aqui, me aceitem. Ah, fica fácil, né? E também não tem nexo, pessoas ficarem presas ali. Tem alguém hoje, num canal aí até importante, que está apregoando isso, né? Está dizendo que Jesus ele foi lá, atrasildo, voltar ali, apregoar para uma galera que ficou ali sofrendo no mundo interdimensional ali, sofrendo um pouco, e veio, eu venci, viu? Me aceitem. Deus não faz isso, tá? Quando o ser ele morre, ele fica em repouso. Os que ficavam no Sheol, tá? No chamado seio de Abraão, eram os heróis da fé, onde eles tinham um nível de hierarquia, um nível de responsabilidade diferente. Por isso que eles ficavam numa espécie de mundo paralelo, onde eles tiveram algo ligado com Satanás, onde Satanás ele pôde permitir que eles ficassem ali. Tá? Esse mundo interdimensional ele é um Éden caído, onde em Ezequiel 31, quando você faz a leitura, você vai perceber que o Éden, onde Satanás governa, onde ele é chamado de cedro do Líbano, a árvore mais alta, etc., ou chamado de faraó naquele texto, exatamente como a passagem de Ezequiel 28, que fala sobre o rei de Tiro, mas a gente consegue perceber que está falando bom querubim, edênico, etc., a mesma linguagem, e no mesmo livro, inclusive de Ezequiel, fala que esse Éden afundou. Então essas partes celestiais, com seres de alta hierarquia, elas ficaram ligadas a eles, que ficaram no Sheol de Abraão, por isso que é chamado de Sheol de Abraão, que traduzem para você como seio de Abraão para ficar mais bonitinho, né? Seio de Abraão soa mais bonito, mas na verdade é um mundo interdimensional, só que ele não é parte do inferno, daquilo que nós conhecemos como inferno, Sheol, o Hades, né? Só que ele ficava próximo, tanto que Jesus ele fala uma parábola que é um lugar próximo. E a esses ficaram com consciência, Samuel, Abraão, tá? A gente consegue compreender sobre isso, só que eles foram levados, exatamente como o apócrifo de Bartolomeu é excelente, ele mostra que estes foram levados. Adão foi levado, tá? Abel foi levado, inclusive. Ou vocês creem que Abel está até hoje lá, né? É ali que Abel clama, tá? Porque Abel ficava nesse lugar chamado Sheol de Abraão. Então, estes não ficavam como nós, tá? Tipo em repouso, desligados. Exatamente como Paulo ele fala de sono da morte. Mas vão ressuscitar todos nos últimos dias. E estes não, esses ficavam com noção do que estava acontecendo paralelamente. Por isso que Samuel, Deus até permite que ele subisse, é uma passagem polêmica para alguns, não é espiritismo, mas ele subiu e decretou ali que Saul iria morrer e seus filhos, tá? Aí alguns falam, um filho ficou vivo, tá? Samuel não estipulou quais dos filhos iam morrer, só falou, você e seus filhos morrerão. Tá? E é o que ocorreu. Tá? A profecia aconteceu. Inclusive, a própria pitonisa, naquela passagem, fica admirada, né? E fica assim, nossa, porque ela não esperava. Ela esperava, acho que uma entidade, uma outra coisa, mas quando ela viu Samuel, ela ficou assim, meio assustada. Tanto que ela fala, um Elohim sobe. Né? Porque o Sheol de Abraão ele fica numa região interdimensional abaixo, porque é esse Éden que afundou. Tá? E alguns pensam que era um espírito vindo do inferno. E em todo momento a escritura hebraica ela chama a esse ser de Samuel completamente, e ela não chamaria a um espírito maligno pelo nome de profeta de Samuel. Ela deixa muito claro. E toda a posição dos judeus antigas, toda, é só de teólogos de hoje, toda a posição, não tem uma posição que diz que ele não era Samuel. Eles respeitam o texto porque o texto está falando que era Samuel literal e porque eles tinham a noção dessa questão do Sheol de Abraão. Então, as pessoas precisam compreender isso. Esse Sheol de Abraão, ele foi levado, tá? Por isso que Jesus ele fala, levou consigo o cativeiro, né? Por quê? Eram seres que estavam aprisionados ali, Satanás tinha um tipo de direito sobre eles, onde eles não podiam já subir na glória. E Jesus ele paga esse preço porque eles eram hierarquias grandes. Então Jesus ele leva esses, Adão, Moisés e beleza. Eu creio que já está compreendida essa questão, né? Então, quando Jesus ele fala sobre essa questão de entrar na casa, Jesus desceu ao Sheol, que é a casa de Satanás, o lugar onde Satanás habita, ou seja, e ele está deixando muito claro que precisa amarrá-lo primeiro para poder lhe saquear, ou seja, Jesus tirou as chaves da vida e da morte de Satanás, então Satanás ele foi preso. O próprio livro de Bartolomeu fala que Miguel o aprisiona,
Tá? Então, é muito claro, ele está preso, ele, como entidade. E mesmo as entidades demoníacas, que elas têm certo tipo e nível de ação até os dias de hoje, só que vale compreender que o nível de ação delas também é limitado. Tá? Onde, mesmo que é Satanás que está preso, só que elas também não têm aquele acesso completamente aberto, como será, inclusive, próximo, em breve, no Apocalipse, nos ecos, né, das trombetas, onde o mundo espiritual vai se abrir completamente, aí os homens verão os demônios, sofrerão com os demônios, né? Não vai ser como hoje, que existe um bloqueio espiritual, onde um demônio ele não pode vir e arrancar minha cabeça, ou arrancar a sua cabeça, tá? Ele não tem permissão para isso. A Escritura deixa muito claro que eles pedem a Deus, tanto que tem aquela parábola do louco, hoje pedirão a tua alma. Por quê? Eles ficam pedindo. E aí Deus ele vê um limite de ação, de pecado de alguém, e ele fala, ok, não tem o que fazer. Então eles vão lá e tomam a vida da pessoa. A pessoa é morta. Então essa tarefa de amarrar ou segurar Satanás, ela começa justamente na primeira vinda de Cristo. Quando Jesus, por exemplo, enviou 70 discípulos para pregar o evangelho, eles falam, os demônios eram submissos a eles. E Jesus ele deixou muito claro, Lucas 10, verso 17 e 18, e ele fala assim, eu via a Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, Satanás ele já foi perdendo, pouco a pouco, o poder dele, lá no mundo atemporal, cada vez mais perdendo, e Jesus foi sobre a sua casa, ele está amarrado, e ele tomou as chaves da vida e da morte, tá? De Satanás. Então, isso é muito claro, não pode ser negado pelas pessoas, tá? Tanto que, em João, capítulo 12, verso 31 a 32, diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso é muito profundo. Já começou quando? Lembra que eu falo? Primícias. Jesus, quando ele ressuscita, ele já atrai os primeiros, né? As primícias, os primeiros da colheita. E é o que ele fará com todos nós, com cada um de nós, tá? Nós seremos atraídos por ele aos céus. Por quê? Vamos para outra dimensão, com corpos de glória, para a nova terra. Então é preciso notar que a palavra expulsar no texto grego, que ele fala sobre isso, chegou o momento de ser julgado este mundo. Ou seja, no mundo temporal, lá nos céus, a guerra está acontecendo, e há julgamento. Agora Satanás ele já é preso. Tá? Isso é importante vocês compreenderem. E ele diz, e agora o seu príncipe será expulso. E é muito claro isso. É o mesmo termo usado em Apocalipse 23, esse expulsar, tá? Que é traduzido como lançar. O lançou lá sobre uma prisão no Apocalipse 23. É o mesmo termo em grego, tá? O mais importante é que com a morte de Cristo, a expulsão de Satanás, Jesus disse que atrairia a si todos os homens. Inclusive, vale lembrar aqui, não apenas a judeus, mas também gregos, romanos, chineses, portugueses, brasileiros, etc. Tá? Então, a primeira vinda de Jesus, quem mais tinha contato, né, que recebia as informações, os oráculos e tal, era Israel. Só que, hoje, é inegável que as pessoas elas não são mais inocentes. Quando também a gente fala sobre a questão de enganar nações, significa que, o seguinte, quando você recebe uma informação sobre algo, só que você não aceita, você não está sendo enganado. Você não está aceitando aquela informação, mas você já não é mais um cara que você pode dizer, eu fui enganado. Do contrário, todas as pessoas poderiam falar no dia do julgamento diante de Deus, poderiam dizer assim, Senhor, eu fui enganado. Não, você recebeu a informação. E Deus vai julgar cada um mediante o seu nível de conhecimento e o quanto ele tem de informação. Isso é muito importante vocês compreenderem. Compreendendo isso, significa que, após Cristo e a expansão do Evangelho, não cabe dúvidas que a palavra de Deus ela se multiplicou principalmente para o nosso tempo. Tanto que, querendo ou não, mesmo que as pessoas elas tenham aquele vínculo com o sistema religioso e algumas crenças erradas nisso ou aquilo, etc., mas ainda hoje, né, mesmo que o islamismo está tentando passar, né, mas ainda hoje o cristianismo é a religião, assim, a maior religião da Terra até os dias de hoje. Tá? Isso é interessante como houve uma expansão, tá, daquilo que é a palavra de Deus. O livro, ainda mais traduzido em todas as línguas, é a Bíblia. Hoje nós temos inclusive a internet onde nós estamos passando as informações para as pessoas e buscando isso aqui, por exemplo, no meu canal, é um apregoar evangelho. Né?
os vídeos aí têm 20 mil, 18 mil, 17, 15 mil visualizações, quando que há tempos atrás, um pregador, há 50, 60 anos atrás, tinha acesso em um dia só, falar com tantas pessoas assim em um dia só. Isso é um avanço que Deus está expandindo as coisas. Da mesma maneira que o mal está expandindo, mas tudo isso é permissão de Deus. A expansão do conhecimento, onde as pessoas iriam de um lugar para outro. Daniel diz isso, tá? Eu ainda vou fazer uma live só sobre Daniel, tá? Inclusive, já estou separando as coisas, eu creio que será a próxima. Onde sacerdócio e Daniel, e sobre os dias temporais e como você vivenciar isso como prática sua, né? As festas judaicas. Não festa judaica aquela que eu estou colocando um judaísmo na cabeça das pessoas. Estou dizendo, você vivenciar as festas judaicas em um dia seu. Isso é interessante, sabe? Morrer, as primícias, as trombetas, e é muito, muito, muito profundo, tá? E ao longo da semana você pode fazer isso. Então, com a vinda do Senhor, o poder do diabo ele foi drasticamente limitado. Ele não está mais naquele poder de antigamente. Inclusive, até os monumentos antigos, como eu já coloquei para vocês, eles já não funcionam mais como antes. Tá? Agora, o mal ele tem buscado poder nesse século passado e agora, porque nós estamos entrando e chegando ao final. Por isso que começou a haver guerras e coisas, porque já estamos chegando nos ecos do momento final. E é a soltura dele. E é o momento que as entidades agora começam a se alvoroçar e se reunir. Tá? E as nações começam agora a conspirar sem perceber a rumores de guerra e etc e tal. Mas não cabe dúvida que há uma pregação do evangelho em toda a terra. Mesmo que hoje haja nações que agora elas já se opõem a isso. Já se opõem há um tempo e há nações mais difíceis, mas há uma pregação. Tá? Não há ninguém nessa terra que nunca ouviu falar de Cristo. Então, isso é muito importante vocês compreenderem, tá? Então, quando a Bíblia ela fala de aprisionar Satanás, ele é o personagem a ser preso, tá? Não se trata de 100% dos demônios também. Tá? Isso, às vezes, o pessoal acha que o próprio o milenismo criou na mente das pessoas de que Satanás ele seria preso, e aí fica um reino que todo mundo é bonzinho. Só que eles entram em contradição, porque quando eles fazem a leitura do Apocalipse 20, continuando, eles acabam entrando num tipo de, como eu posso dizer, de contradição onde todo mundo está ali bonzinho no milênio de Cristo, de repente Satanás é solto e todo mundo segue a ele. Então ninguém seguiu a Cristo, ficaram aqui à toa, no reino de Cristo com carne e sangue, né?